Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para vocês que não me conhecem, eu me chamo Amanda e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje nós vamos estar esclarecendo a diferença entre o pecado e os pecados, para que a gente possa ter uma clareza da nossa salvação, da forma como o pecado nos afeta e como nós nos tornamos pecadores. Então, se você tem essa dúvida, fica aqui no vídeo até o final. Gostaria de pedir para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, vamos caminhar juntos nessa jornada de aprender cada vez mais do nosso Senhor. Amém? Gente, então, de uma maneira bem simples e breve explicação, a gente pode definir o pecado como aquele poder que opera em nós, que nos motiva a cometer os atos pecaminosos. Então fala da nossa vida natural, da nossa natureza. Por outro lado, os pecados são esses atos pecaminosos individuais e específicos que nós cometemos exteriormente. Então fala da nossa conduta, das nossas atitudes. Então nós sabemos, Paulo ele nos diz em Romanos que há algo dentro de nós que nos motiva e nos obriga a ter certas inclinações espontâneas que nos induzem para o caminho da concupiscência e para as paixões. Em Romanos 7, no versículo 8, nós lemos assim: O pecado, porém, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei estava morto o pecado. Em Romanos 7, versículo 16 e 17 diz assim: E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então aqui nós vemos o que é pecado. E Paulo ele está nos dizendo que tem uma lei dentro dele, dentro de nós, que se aproveita da ocasião do mandamento que é boa e provoca em nós todo tipo de cobiça. Provoca em nós esses desejos maus. E muitas vezes esse desejo e essa lei que está dentro de nós que determina o nosso agir. Não é nós que determinamos o nosso agir, mas sim esse pecado que habita em nós, que está enraizado em nós. Gente, Romanos é maravilhoso para a gente ver e conseguir entender sobre pecado e os pecados. No capítulo 5, o Senhor vem dizendo para nós que nós somos pecadores, né? O tipo de pessoas que nós somos diante dele, o tipo de pessoa que o homem é diante de Deus. Mas nos 3 primeiros capítulos, nós vemos as evidências, nós vemos as provas de que nós realmente somos pecadores, porque o homem tem cometido pecados diante de Deus. E tem um propósito nisso tudo, do Senhor querer nos mostrar que nós somos pecadores. Por isso, todos aqueles pecados são enumerados ali em Romanos de 1 a 3. Porque sem essa prova, a gente pode esquecer quem nós somos, esquecer quem Deus é. Por isso que o Senhor vem se revelando através da sua palavra, através da lei, através de Jesus, para a gente entender quem Ele é, que Ele é um Deus santo, um Deus majestoso, um Deus poderoso, entender quem nós somos, que nós somos pecadores e que nós precisamos desesperadamente da obra redentora de Cristo. Porque se o Senhor não nos revela que nós não somos nada, que o que nós merecemos é a sua ira, dificilmente Ele iria conseguir chegar aos nossos corações. Então, primeiro, Ele precisa nos mostrar que nós estamos doentes, que nós estamos caídos, que nós estamos em pecado e que somente Ele tem a cura que nós precisamos. Porque sem saber isso, sem entender que nós somos pecadores, que nós precisamos da obra de Cristo, a gente iria rejeitar essa obra, porque nós iríamos se encher, achar que nós somos o máximo e nós não iríamos reconhecer que nós somos carentes da glória de Deus, que nós somos dependentes dele. Amém? Então, o pecado é um princípio dentro de nós. É uma lei nos nossos membros e está relacionado com o nosso ser, com o nosso homem interior. Fala da nossa natureza, né? Da nossa natureza pecaminosa. Já os pecados, eles estão relacionados com o nosso agir. São as transgressões que nós cometemos, estão na nossa conduta. Então, basicamente, um é a fonte e o outro são as consequências e os frutos. Mas para a gente conseguir entender melhor essa perspectiva, entender melhor essa diferença, nós precisamos fazer uma pergunta.
Quem é pecador então? Todos nós somos pecadores? Algumas pessoas específicas são pecadores? O que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Normalmente, nós iríamos dizer que pecador é aquela pessoa que peca. Mas e se eu te disser que a Bíblia, ela não fala isso? A Bíblia nos mostra claramente que nós não somos pecadores porque nós cometemos esses atos pecaminosos, mas nós pecamos, nós cometemos esses atos porque nós somos pecadores. Então eu sou pecador, tem uma lei que opera dentro de mim que me faz cometer esses atos, que me faz pecar. Em Romanos 5,19, a palavra nos diz que todos que nasceram em Adão são pecadores. Então não importa se você peca muito, se o seu pecado é menor ou maior ou pior que o outro, se você não matou, se você roubou, não importa. A palavra nos diz que nós que somos gerados em Adão, nós já nascemos pecadores. Então nós recebemos essa herança da natureza pecaminosa de Adão. Por isso é um engano muito grande a gente considerar uma pessoa pecadora somente se ela comete esses atos pecaminosos. Então nós precisamos ter isso em mente, que nós somos pecadores, nós não nos tornamos pecadores, nós já nascemos assim. O que nos torna pecadores não são as coisas que nós fazemos. O que nos torna pecadores é ter nascido de Adão, porque pela desobediência dele, todos os seres humanos que estavam nele nasceram pecadores. Amém? Então agora que nós entendemos isso, que nós somos pecadores, que todo ser humano é pecador, independente da quantidade ou tipo de pecado que cometeu, porque não existe pecadinho ou pecadão, se você não, mas eu não roubei, eu não matei, eu não fiz nada disso, mas você nasceu de Adão, então nós somos pecadores. Nós nascemos dessa maneira. Então a gente não precisa ficar gastando tempo nos justificando, mas sim olhando para o que realmente importa. Reconhecendo que nós somos pecadores, nós pecamos diante de Deus, nós viramos as costas para o Senhor. Quando a gente entende isso, a gente começa a olhar para aquilo que Deus olha, porque Ele sabe que nós somos pecadores e há somente uma questão que precisa ser colocada em pauta aqui. E essa questão tem a ver com a posição, em quem você está, em quem eu estou. Nós estamos em Cristo ou em Adão? Em Adão, nós somos pecadores por natureza. Nós recebemos esse pecado que entrou no mundo por ele. Então, nós somos destituídos da glória e da presença do Senhor. Nós somos separados do Senhor. Ou nós estamos em Cristo, assim como 2 Coríntios 5,17 nos diz. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então em Cristo nós nascemos de novo, não da carne nem do sangue, mas do Espírito. Por isso nós podemos dizer que não somos mais pecadores tentando ser salvos, mas sim salvos tentando ser santos. Assim como Jesus falou com Nicodemos, falando: Nicodemos, é necessário que o homem nasça de novo. E Nicodemos fala assim para ele: Senhor, mas como é que eu vou nascer de novo eu já sendo velho? E Jesus fala assim: Nicodemos, não é esse nascimento da carne que você está pensando, mas é um nascimento muito superior, é um nascimento do Espírito, é nascer novamente no Espírito. Amém? E dessa maneira nós seremos ligados com o Pai e o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. E aí nós passamos a não ser mais pecadores, porque a nossa natureza muda, tudo muda. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo quando nós estamos em Cristo Jesus. Mas a gente pode se perguntar, o que Adão fez para que o pecado entrasse no mundo através dele? Bom, Deus criou Adão à sua imagem e à sua semelhança. Por isso nós podemos dizer que Adão ele era a expressão máxima de Deus aqui na terra. E esse é o propósito do Senhor. Ele quer constituir filhos e filhas à sua imagem e à sua semelhança, que expressem a sua glória aqui nesse mundo. Mas sabemos que isso só será cumprido no novo céu e na nova terra, em Cristo Jesus, o último Adão. Então Adão, ele deveria manifestar a presença de Deus, ele deveria manifestar o próprio Deus. E isso era possível quando Adão se relacionava com o Senhor, caminhava junto com o Senhor, porque a palavra nos diz que nas virações dos dias, o Senhor ele descia para se comunicar, para se relacionar intimamente com Adão. E Adão ele precisava se alimentar da árvore da vida, Ele precisava ali estar ouvindo essa voz do Senhor. Mas ele foi persuadido por uma outra voz que estava ali no jardim.
pela serpente e ele acabou ouvindo mais essa voz do que a voz do Senhor. E ele acabou comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele desobedeceu uma ordem do Senhor. E o Senhor é fiel à sua palavra. E o Senhor falou para Adão: Adão, se você comer dessa árvore, Adão, você vai morrer. Vocês vão morrer. Mas Deus não falava fisicamente aqui, sim espiritualmente. O espírito morreria, o homem então seria privado da glória de Deus, destituído da presença do Senhor. Então, o Senhor, ele alerta Adão, fala assim: Adão, escuta a minha voz. Ouve o que eu tô te falando, Adão, você vai morrer se você desobedecer a minha palavra. Em Romanos 3:10, a palavra nos diz que não há um justo sequer, não há uma pessoa que busque a Deus, que deseje se relacionar com Ele, porque é isso que o pecado faz, ele nos afasta do Senhor. E nós só reconhecemos que nós precisamos de Cristo pela obra do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, porque nós mesmos, nós não conseguiríamos enxergar as coisas espirituais, nós estávamos mortos espiritualmente. Então, nós precisávamos que o Espírito Santo abrisse os nossos olhos, abrisse para que a gente pudesse enxergar que somos pecadores, para que a gente pudesse enxergar que nós carecemos de Deus, que nós necessitamos da obra que Jesus operou. E dessa maneira nós receberíamos o Espírito Santo em nós, para falar conosco dentro de nós, para carregarmos essa presença gloriosa do Senhor. Amém? Então, para irmos concluindo, o que nós precisamos entender é que o Senhor nos mandou aquele capaz de nos reconciliar, de nos conectar novamente a Ele. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a palavra nos diz em Romanos 5:8 que Deus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Nós nem merecíamos esse amor tão grande que foi derramado na cruz por nós, mas mesmo assim Ele nos amou, porque Ele não queria mais viver afastado de nós, Ele queria nos reconectar e nos reconciliar consigo. E em Romanos 5:18 nos diz que por isso que, estando em Cristo, nós somos considerados justos diante de Deus, mas em Adão nós já somos condenados. Então, para entendermos e compreendermos o quão profundo é esse assunto, nós precisamos ter em mente, depois de vermos essas diferenças, que nós somos tripartidos. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. No Éden, Adão, ele tinha essas 3 dimensões resplandecendo vida, refletindo a glória do Senhor. Mas quando ele peca e ele é destituído da presença do Senhor e o espírito dele morre, consequentemente essa morte que está dentro dele passa a jorrar para o corpo e para a alma dele, para a famosa carne. E então ele passa a expressar apenas a morte. E isso vai acontecendo gradualmente, vai acontecendo devagar, é um processo. O espírito morreu de imediato, mas esse transbordar acontece devagar. Entendendo isso, nós podemos fazer agora o caminho contrário, porque é o que está acontecendo agora. Em Cristo nós somos nova criatura. E isso acontece quando nós reconhecemos Jesus como o Senhor da nossa vida. O nosso espírito então é recriado e o Espírito Santo vem fazer morada em nós. E depois disso, nós precisamos caminhar essa caminhada constante, diária, de transbordar a água viva que já está em nós para a nossa alma e para o nosso corpo, para nós termos a expressão completa de Cristo. E isso ocorre à medida que nós vamos ouvindo a voz do Espírito, à medida que nós vamos deixando o Espírito do Senhor tomar conta do nosso ser e nos ajudar a vencer a batalha que nós travamos todos os dias, que Paulo nos diz lá em Romanos 7, do versículo 19 a 24, que nos diz assim: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior eu tenho prazer na lei do Senhor, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus ombros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De sorte que com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei
do pecado. Então, gente, nós, depois que sabemos que temos essa lei dentro de nós que opera em nós, mas que não faz mais sentido ela estar em nós, porque já declaramos Jesus como Senhor, já somos morada do Espírito Santo, nós precisamos deixar Ele conduzir e governar toda a nossa vida. E o mais tremendo de tudo é que o Senhor, Ele disponibilizou a Sua palavra para se fazer conhecido de nós, para que a gente passe tempo com Ele, para que a gente lesse e aprendesse dele com a ajuda do Espírito Santo. Então, que nesse momento a gente tenha isso em mente, que nós precisamos desesperadamente do Senhor, que nós precisamos da Sua palavra e que Ele disponibilizou isso para nós. Basta nós escolhermos, pedirmos a ajuda do Espírito Santo para sempre estar escolhendo estar aos pés do Senhor, a ler da Tua palavra e assim ser completos dele. Amém? Gente, queria agradecer vocês por estarem assistindo aqui até o final. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, que vocês possam fazer aqui para que a gente vá crescendo, um ajudando o outro. Amém, gente? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.